No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho dela. Aquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma breve reflexão nessa noite em que nós nos despedimos do ano de 2024 e estamos já com os pés avançados para adentrarmos em mais um ano desta feita 2025. Tempos como esses, limítrofes, estabelecem pontos entre o que era e o que virá. São sempre momentos oportunos para que nós possamos pensar nessa variável tempo que atinge a todos nós, envolve-nos, independentemente do nosso querer, da nossa vontade e do que quer que façamos acerca dele. O tempo é sempre uma variável importante, um componente fundamental da nossa estrada, do nosso percurso, e que vez por outra, sobre ele precisamos refletir, amadurecer, determinar alguns pontos com muita lucidez, mas também com coragem, para não nos perdermos no tempo, para não nos perdermos nele, para não nos alienar a nós próprios. Então, num momento assim, final de ano, nos faz lembrar, a mim particularmente, duas daquelas 4 leis fundamentais da espiritualidade antiga dos hindus e que ainda hoje são, por assim dizer, regras e regras e normas para a vida deles. Que leis são essas? A primeira que me vem à mente diz assim: quando algo termina, termina. Simples assim. Quando algo acaba, acaba. A segunda lei, ligada a essa, e quase que puxada por essa, diz: toda vez que você iniciar alguma coisa, é o momento certo. Toda vez que você começa algo, está começando no tempo certo e adequado. Na verdade, esse é o tempo que nós chamamos de Kairos. Existem 2 tipos de tempo na vida, ou pelo menos 2 compreensões que nós podemos ter do mesmo tempo.
Uma é uma compreensão mais linear, mais simplista, e aquela que popularmente está à vista de todos, e a qual nós acolhemos como, às vezes, a única forma de ver o tempo. É aquele tempo que vem do cronos, do cronômetro, o tempo medido pelo relógio, o tempo que vai passando, querendo nós ou não, inexoravelmente, e nos leva para o fim, para a morte, para a extinção, para o momento em que cessa tudo e cessa a própria vida. Esse tempo é fácil da gente estabelecer e pontuar. Mas os gregos criaram outra palavra, menos usual, extremamente rara, mas talvez a mais importante e contundente para falar de tempo, que é o kairos. Kairos é o tempo oportuno, é o tempo bom, ou seja, todo tempo é um bom tempo, é um bom tempo para a gente viver. E aí o tempo não é mais marcado como algo que vai nos levando para o fim, mas o tempo nos é dado como um presente, como uma dádiva que nos permite terminar algo e começar outra coisa. É o começo e o recomeço permanentemente instalado em nossas vidas. Então nós não vamos com o kairos para o fim. Com o kairos nós estamos sempre começando. Para isso é necessário que nós deixemos que as coisas que se acabam, se acabem. Que aquilo que cessa, cesse. Que aquilo que foi feito para passar, passe. Que não queiramos agarrar e reter em nossas mãos, em nossa cabeça, em nossos corações, por fim da força, aquilo que a gente não consegue reter. É apenas uma ilusão, uma quimera, uma vontade, uma abstração, mas que não encontra correspondência na nossa vida, concreta e efetivamente falando. Toda vez que começar alguma coisa, sempre começamos no tempo certo. Trata-se aqui de nos aprendermos a deixar, por um lado, a nos despedir das coisas que passam, mas também das pessoas que passam, dos acontecimentos que passam. E, por outro lado, aprendemos a acolher aquilo que vai ficando, ainda que fique provisoriamente, por um tempo determinado, que tem começo, meio e fim, mas fica, e ainda contemporiza conosco, ainda convive conosco, sejam coisas, fenômenos, acontecimentos ou pessoas. Aquelas coisas que passam, aquelas pessoas que passam, passaram, mas o que fica é muito mais do que passou, sejam coisas ou seres humanos. E é preciso que a gente não fique preso, não se deixe aprisionar por aquilo que passa, enquanto memória que nós guardamos dela, mas nos abramos de forma incorrigível, incessante, para as coisas e as pessoas que estão à nossa frente, porque não passaram ainda. Todas as energias que nós poderíamos devotamente direcionar para o que foi, e que às vezes, infelizmente, nós o fazemos, precisamos direcionar para o que é, aqui e agora. E essa é uma realidade que esse momento nos ajuda a vivenciar. Meu pai dizia uma coisa que eu achava muito interessante: mãos ocupadas, mãos perdidas. Você pode ter ouro em pó na sua mão, uma pérola preciosíssima, mas se sua mão está fechada, retendo esse ouro, essa pérola e esse tesouro, você não consegue mais segurar absolutamente nada. E para segurar alguma outra coisa, reter alguma novidade, precisa desfazer-se daquela que está ocupando as suas mãos. E nisso consiste a nossa vida. É um abrir e um fechar de mãos. É um abrir e fechar de corações. É um abrir e fechar de sentimentos. É um abrir e fechar de memórias, de lembranças. Porque se nós apenas fechamos-nos nelas, não vivemos, emperramos a nossa vida naquilo que foi. E o que foi, por mais importante que tenha sido, e por mais significado que tenha tido para nós, hoje, porque já foi, é um traço na nossa memória. Não existe mais do ponto de vista tangível, do ponto de vista concreto.
mas outras coisas que estão aqui existem. Outras pessoas que estão à nossa frente existem. Essa dimensão de dinamicidade da nossa vida precisa ser verificada a cada instante. Todo sofrimento humano reside no apego ao que já se foi. Todo sofrimento é porque nós queremos deixar que não passe aquilo que de forma essencial foi programado, propositadamente, e tem como finalidade passar. E ai de nós se as coisas que foram feitas para passar não passassem de maneira alguma. Não aprendemos a deixar o passado no lugar dele. Qual é o lugar do passado? É o lugar do passado. Nem mais, nem menos. E acabamos por não fazer nada de novo, porque os nossos espaços internos, sejam lá quais forem, já estão devidamente preenchidos pelas coisas de sempre, pelas coisas do passado. As novidades não acontecem para nós. Não é porque não haja novidades na face da terra. E às vezes a gente diz, mas a vida é uma mesmice, nada de novo acontece, tudo é do mesmo jeito, eu estou vivendo uma repetição o tempo inteiro. A pergunta é, ao invés do lamento, o que é que eu estou fazendo de novo para que possa colher frutos novos, para que possa obter resultados novos? A resposta quase sempre é, eu não estou plantando nenhuma semente nova. Então, a colheita é a de sempre. Chega uma hora que cessa, chega uma hora que não tem mais o que dar, porque nós nos repetimos, nos ensimesmamos, e então o que nós oferecemos à vida e a nós próprios é mais do mesmo o tempo todo. Mas a responsabilidade é toda nossa. Porque só tem duas coisas na vida que a gente não tem controle sobre elas, é nascer e morrer. Ninguém pede para nascer e nasceu, está aqui. Ninguém quer morrer, mas vai morrer. Agora, o meio de campo todinho, de alguma forma, depende de nós. Naturalmente, com as limitações que a gente deve ponderar, porque a gente não pode tudo, mas sempre podemos bastante. E é nesse meio de campo que a vida quer que nós atuemos, que nós possamos agir, que nós possamos fazer, que nós possamos deixando coisas e agarrando coisas, que nós possamos abrir mão e fechar mão e deixar mais ou menos a meio termo, quando assim for necessário se fazer. Deixar o passado no passado, deixar pensamentos, deixar sentimentos, deixar memórias onde elas devem estar, no seu reservatório próprio, para que a gente, esvaziado do que foi, possa ser capaz do que é e do que virá. Lembro de uma história que se conta no ambiente oriental do budismo, que um monge consagrado, reconhecido, mestre de seus noviços, uma referência moral, ética e espiritual, ele estava educando um dos seus discípulos. E a educação era demorada e pressupunha também algumas caminhadas, algumas viagens que eles faziam juntos, para que aquele monge aprendiz pudesse aprender pelo testemunho de vida do seu mestre. Lá pelas tantas, numa dessas viagens que faziam juntos, iam atravessar um córrego, um rio. O rio estava cheio, tinha dado uma enxurrada grande, e lá tinha uma jovem na beira do rio, seminua, querendo também atravessar, mas naturalmente não podia atravessar, porque o rio levava algum perigo para ela. Como o mestre era um mestre grande, era um homem grande, forte, ele se ofereceu para atravessar aquela jovem nos braços e levá-la para o outro lado. E ela aceitou. Ele a pegou pelos braços e levou, cai aqui, cai lá, é levado aqui, é levado acolá, mas conseguiram. Depois de um certo tempo, colocou a mulher do outro lado e seguiu viagem, sob os olhos muito atenciosos, admirados e até escandalizados do seu monge aprendiz. Viajaram bastante. No final do dia, o aprendiz disse para o mestre: mestre, eu estou aqui o dia inteiro viajando com o senhor,
Já estamos à noite, não me sai da cabeça aquela cena, o Senhor pegando nos seus braços aquela mulher quase que desnuda e levando para o outro lado do rio. O Senhor é um monge, o Senhor é um mestre, o Senhor tem voto de pobreza, mas também, sobretudo, tem voto de castidade, tem voto de pureza. E o Senhor não podia pegar aquela mulher e levá-la para o outro lado. E o Senhor pegou a mulher e levou para o outro lado do rio. E o monge olha para ele com muita clareza e altivez e diz: é verdade. Peguei naquela mulher, tirei de um lado e levei para o outro lado do rio. Mas eu a deixei lá e você a trouxe até aqui. Nós levamos coisas, pessoas, eventos, memórias, sentimentos, mágoas, rancores, seja lá o que for, a vida inteira. Não deixamos no lugar que deveríamos deixar. Experimente tudo, viva tudo, mas deixe as coisas no seu lugar, porque todas elas têm um tempo a cumprir diante de nós e conosco. Tudo é muito provisório, tudo é muito impermanente, tudo é muito transitório. E essa dimensão de transitoriedade de tudo e de todos, ou nós captamos e aplicamos a nós no dia a dia, ou iremos viver simplesmente a ilusão do que já foi e deixaremos de viver a realidade nua e crua, palpável, tangível, contundente, rico daquilo que é. Esse tempo de mudança de ciclo e de ano nos ajuda a ter essas coisas muito presentes na cabeça da gente. Porque a vida exige que nós renunciemos a algumas realidades para podermos realizar outras. Essa é a dinâmica própria dessa mesma vida, a forma dela apresentar-se para nós. E fora dessa dinâmica, a vida se perde, a vida é comprometida. E nós emperramos a nossa caminhada e a nossa evolução. Depois, o texto de hoje é o prólogo de São João. É um texto grande, mas é um texto seminal. É uma semente, está na base de tudo. E eu queria chamar a atenção de vocês para dois momentos, quem sabe o primeiro e o último, quando o texto diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. É um convite a que nós possamos pensar nas nossas origens. Quando é que a vida chegou em nós? Quando é que a vida continua e quando é que ela termina em nós? Deus é a primeira e mais absoluta realidade em nossas vidas. No princípio era o Verbo estava em Deus, o Verbo é Deus. Então, tudo mais vem depois. Se Deus vem antes, tudo mais vem depois. E eu estou insistindo nisso porque isso é uma repercussão muito prática na nossa consciência de homens e mulheres de fé. Ou seja, quando nos chega uma dor, quando nos vem um sofrimento, quando nos deparamos com uma doença, com uma desilusão, com uma frustração, uma grande decepção, quando as perseguições batem à nossa porta, quando a tristeza e a depressão querem invadir o nosso coração, quando lá chegam, encontram Deus. Deus chegou primeiro em nós. Isso é uma coisa belíssima, uma realidade maravilhosa. Ou seja, nada nos pega vazios, de surpresa, de supetão, desprevenidos de todo, sozinhos e isolados. Estamos sempre acompanhados, e eu diria muito bem acompanhados, porque no princípio é Deus. Deus está lá e está aqui. Nenhum de nós é tão frágil e tão vulnerável quanto pensa que seja e quanto parece que é à vista do mundo e dos outros. Todos nós temos uma potência, uma fortaleza, porque nós trazemos em nós o que Deus tem em si. Até porque Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança.
Então, as tragédias que nós enfrentamos, muitas vezes, com uma força que nós nunca imaginamos ter, são uma prova de que realmente isso acontece, de que Deus está antes de todas as coisas chegarem. Vocês já se deram por conta e já tiveram uma experiência pessoal, se não conheceram pessoas e contemplaram essa experiência das pessoas. Às vezes a pessoa é muito frágil, a gente olha de uma pena e diz: se acontecer isso com aquela pessoa, vai ser o fim dela. Se acontecer isso comigo, eu não sei como é que eu vou conseguir viver. Aí acontece, e você consegue viver de forma surpreendente. Você se surpreende com a força que nasceu dentro de você, que eu não tinha isso, eu não conhecia isso. Mas na hora da necessidade, isso que você sabia que não tinha, você percebe que sempre teve, porque Deus está aí. E essa potência se torna hábito e você vai para frente. Lembro-me sempre de pessoas que, quando, não sei se ele está aqui hoje, não está, meu irmão, que era o filho mais jovem, quando minha mãe estava para falecer, ela tinha câncer, e nós sabíamos que ele ia morrer, porque já tinha metástase. E eu ficava pensando, mas meu irmão é tão apegado à minha mãe, que ele vai sofrer muito, vai sofrer muito. E quando houve a morte dela, a gente sempre de olho nele. E por incrível que pareça, quem melhor sobressaiu depois da morte foi ele. Deu um salto de qualidade na vida. Sempre com minha mãe, mas depois da ausência dela, aquele ditado popular que diz: quem não tem tu, vai tu mesmo, valeu para ele, foi ele mesmo. Ele acordou para a vida. E parece que toda a energia que havia da mãe para com ele, agora é dele para consigo próprio e para com as demandas e necessidades da sua existência. Deus está lá. É preciso apenas criar espaço, abrir espaço para que Ele faça o seu trabalho em nós. Nessa mesma perspectiva, morrer não é um encontro, ir ao encontro do nosso fim, como geralmente nós pensamos. Morrer é ir ao encontro das nossas origens, do nosso início, do nosso começo, lá onde tudo teve o seu início. É para lá que nós vamos quando nós morremos. Ou seja, morrer não é outra coisa senão voltar para a nossa casa, atendendo ao chamado daquele que nos trouxe a vida. Voltamos para casa. O fato é que quando a gente está voltando para a casa da gente, seja lá de onde for, a gente nunca erra o caminho. O caminho da casa da gente a gente sabe de cor e salteado. A morte é essa volta tranquila, serena, calma e certeira para o lugar de onde a gente saiu e foi trazido à vida e ao mundo. É um atendimento pronto, respeitoso, a voz do nosso Pai que nos chama de volta. E quando a gente é pequeno e o Pai chama de volta, a gente está no quintal, está no terreiro, está na praça, a gente vem para casa correndo, porque é o Pai quem chamou. E nós sabemos quem é o nosso Pai e sabemos o bem que Ele nos quer. Essa dimensão é fundamental para quem de fato precisa e quer caminhar de forma equilibrada na sua vida. Ninguém se perde ao voltar para casa. E a última mensagem do Evangelho, depois desse prólogo inteiro, nos fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O fato de Deus encarnar-se nesse mundo mostra-nos que esse mundo é importante para nós. Dizer isso parece chover no molhado, parece dizer o óbvio dos óbvios, mas não é. Porque tem muita gente, inclusive muitos cristãos, muitos bons católicos, muita gente bem intencionada, de oração, de igreja, de fé, que não acredita que esse mundo seja uma concorrência boa para nós, uma presença boa para nós. Olha, Deus nem Ele rejeitou o mundo, Ele quis vir para o mundo, Ele nasceu no mundo, com tudo aquilo que é próprio das demandas do mundo.
Deus se encarnou, como é que nós queremos desencarnar do mundo? Deus se materializou concretamente, como é que a gente quer desmaterializar-se e se espiritualizar antes do tempo? É preciso, sobretudo, que nós possamos viver essa experiência dentro da riqueza do mundo. Não devemos rejeitá-lo, não devemos evitá-lo, negá-lo, fugir dele, deixar de utilizar os seus imensos recursos e as suas enormes e quase infinitas possibilidades. Eu acho lamentável, às vezes, encontrar pessoas que passam dezenas de anos no mundo e não tiram proveito do mundo. Se recusam a viver no mundo com tudo aquilo que é próprio dele. Não desfrutam das coisas boas do mundo. Não, porque eu tenho que pensar em Deus, tenho que pensar na vida eterna, eu tenho que pensar na outra vida. E vão se rejeitando a si próprio, ao mundo. Deus fez um caminho inverso. Deus pensou nessa vida e se encarnou nela. Aí nós estamos dispensando essa vida e entrando não sei aonde, querendo ir para o Espírito, não sei em que lugar. Não queria ir para o céu, então não posso pensar na terra, tenho que pensar no céu. A pergunta que eu faço a nível de provocação é: quem é que lhe garante que você já está no céu e está jogando tudo fora, está fazendo tudo errado e está desperdiçando tudo? Nós temos uma possibilidade de construir o céu aqui e agora, com a inteligência que nós temos, com a fé que nós recebemos, com a intuição que Deus nos deu, com todos os dons, talentos, aptidões, inclinações, potenciais, inventividade, criatividade que a vida nos ofereceu, e a gente está jogando tudo fora, em nome de alcançar o céu depois da morte. Se você não for capaz de construir esse céu enquanto está vivo, nas dezenas de anos que você recebeu para viver, tire o cavalinho da chuva, que não será capaz de visualizar nem o céu depois de vivo. Esse é o espaço que nós temos para tocar Deus, para construir espiritualidade verdadeira, espiritualidade consistente, não uma ilusão, uma fantasia, uma ficção que povoa a nossa cabeça e a nossa eventual e também fictícia fé. A fé tem que se concretizar. Todas as vezes que provocavam Jesus Cristo, perguntando-lhe como será o reino dos céus, ele nunca respondia. Ele dizia: isso nem eu sei, só o Pai é que sabe. Era uma forma de trazer as pessoas para essa vida. Dizia um grande teólogo: se você não for capaz de ver Deus nessa vida, tampouco o verá na próxima. Esse espaço é o espaço privilegiado que nós temos para ver Deus, para construir a nossa espiritualidade, não de uma forma alienada, desencarnada, mas de uma forma real, consistente, palpável, tangível, limitada, é claro, mas sempre consistente. É aí que Deus tem que se manifestar, e é na nossa vida que nós temos que apresentar a presença dele em nós. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não deixemos que esse mundo passe sem que nós agarremos aquelas coisas boas que nele existem. Não deixemos que esse mundo passe despercebido por nós de maneira alguma. Façamos dele aquilo que ele quer que nós façamos. Instrumentos, canais, recursos, ferramentas para o nosso crescimento. E assim seremos felizes aqui, com essa dimensão de fé que palpavelmente nos é possível encarnar, e seremos felizes na eternidade quando lá chegarmos, porque a eternidade não é outra coisa senão uma provisoriedade bem vivida. A vida do céu não é outra coisa senão uma vida na terra bem consciente, bem experimentada, bem alicerçada, bem construída. Então que esse final de ano nos permita olhar para o tempo de uma forma diferente, não como nosso inimigo, mas como nosso aliado, fazendo um bom uso dele,
e ao mesmo tempo que nós nos encarnemos em mais um ano que se inicia, recebendo tudo de bom que a vida tem para nos oferecer e oferecendo tudo de bom que nós temos para engrandecê-la, para o bem de Deus e para o bem de todos. Afinal, o ano nunca será feliz. Nós é que podemos ser felizes no ano, porque o ano é para nós aquilo que nós formos capazes de ser para Ele. Sejamos bons o máximo que possamos, para que de fato esse desejo que expressamos uns para os outros no final do ano, de feliz e próspero ano novo, possa ser encarnado na felicidade, na bondade, na prosperidade que cada um é capaz de construir para si. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.